Olá pessoal, meu nome é Carol Caetano. Se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveita e já se inscreve no canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre o excesso de informação, principalmente nesse momento de pandemia que a gente tem ficado mais em casa. Então acaba que a gente tem entrado em contato com informação o tempo todo, seja pela televisão, seja pela internet, seja pelas redes sociais. E isso pode acabar gerando uma ansiedade, uma certa angústia de ver notícias o tempo todo e pelo excesso de informação que a gente está exposto o tempo todo. E aí, pesquisando um pouco sobre o tema, eu achei um artigo do Dr. Vion Braga e eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição. Você pode olhar aqui embaixo e clicar se você quiser conferir. É bem curtinho, cerca de 6 páginas, que esse trabalho é intitulado como O Excesso de Informação, a Neurose do Século XXI. E é super interessante esse tema, porque ele fala sobre tudo que a gente está exposto e o que isso pode acabar gerando no nosso psicológico e internamente como isso pode nos afetar. Nesse artigo, o Dr. Braga, ele acaba citando um dado que saiu na revista Veja em 2001, veja bem, há 19 anos, e lá nesse artigo dizia que em somente uma edição do jornal americano New York Times haveria mais informação do que uma pessoa poderia receber ao longo de toda a sua vida há 300 anos. É um dado assim meio estressante pensar, e devido a essa pandemia, os dados digitais estão aumentando em uma velocidade muito maior que antes. Inclusive nesse artigo ele cita um exemplo que se todos os dados que as pessoas têm salvos em HD, CD e etc., se tudo isso fosse impresso, material físico, provavelmente não caberia nem na casa das pessoas. E a pergunta é, será que a gente está preparado para receber esse monte de informação? Pensa, hoje eu tenho streaming que me dá documentários, filmes, etc. Tenho redes sociais que eu consigo ver notícias, consigo saber da vida dos outros. Tenho várias informações ali também. Tenho chat, que compartilho muito rápido notícias e diversas informações. Tá mais que claro que meios de conseguir notícias e meios de compartilhá-las não faltam. Também nesse artigo do Dr. Braga, ele diz que um executivo americano, se ele receber 50 e-mails diários, 35 destes são e-mails inúteis ou spam. Então isso deixa a gente um pouquinho na dúvida também, apesar de a gente ter acesso a um monte de informação, quantas dessas informações são úteis pra gente? Quantas dessas informações a gente vai realmente aplicar para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal, e quantas dessas a gente só está lendo por ler? Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um rapaz falando um pouco sobre podcast, que além do streaming da rede social também está aí na moda, né? E aí ele falando que adora podcast porque enquanto ele está fazendo outras coisas, ele consegue escutar esses programas, né, que são oferecidos no podcast. E aí ele deu um exemplo, ele falou o seguinte: nossa, quando eu tô andando no parque, eu adoro escutar podcast. Eu fiquei pensando, falei, gente, pelo amor de Deus, qual é a sua necessidade de andar no parque tendo que ter alguma notícia, algo passando no seu ouvido o tempo todo? Claramente, cada um faz suas escolhas, provavelmente essa é a única fonte de notícias que eles têm durante o dia, né? A única forma que ele consegue acessar notícias de uma maneira mais rápida. Mas eu acho que as pessoas às vezes exageram um pouco e acabam esquecendo do simples e quer sempre botar o digital no meio, botar a informação no meio, sabe? Vai andar no parque, vai só andar no parque. Vai ver céu, vai ver pássaro, vai só andar no parque, por favor. E toda essa discussão me levou também para um outro termo que está aí muito na moda também, que é o Fear of Missing Out. O que quer dizer isso? É o medo de ficar de fora.
As pessoas acabam tendo esse medo, né? E precisam acessar as redes sociais o tempo todo para saber o que está acontecendo, para saber o que está passando na vida do outro. Então, realmente, fica aquela pulguinha ali, sabe? Checa suas notificações, checa seu aplicativo de chat, checa para ver qual que é a última notícia do momento. E isso já é indicativo de ansiedade e depressão nos usuários de smartphones e internet no geral. E aí me lembrou de uma música muito legal do Engenheiros do Havaí, que é Terra de Gigantes, que ele vai dando exemplos de medidas, né, quilowatts, gigabytes e etc. E no fim ele pergunta, e eu? O que faço com esses números? Quer dizer, a gente recebe informação o tempo todo tem informação, o tempo todo tem atualização. E o que eu faço com isso? Além do fear of missing out, o fato do excesso de informação, esse bombardeio também acaba gerando ansiedade, porque no fim das contas você não sabe muito bem o que você vai fazer com aquilo, né? E aí no final desse artigo do Dr. Braga, ele dá algumas dicas, eu vou falar 2 dicas que ele dá e algumas outras que eu gosto de utilizar. Ele fala um pouco para você filtrar as notícias e informações, você não ler tudo, porque acaba que esses algoritmos de redes sociais, quando você clica em uma notícia, ele começa a te sugerir milhões de outras e uma notícia vai te levando para outra, para outra, para outra, e quando você se dá conta, você já leu vários temas e no fim das contas aquilo nem serve tanto para você assim, né? Então, uma dica que ele dá é para você filtrar e se perguntar, para que eu tô lendo isso? Isso aqui vai agregar alguma coisa na minha vida? Para que eu quero saber disso? Né? Então é importante ter esse filtro e essa consciência para você não se entupir de coisas desnecessárias. Uma outra dica que ele dá é para você se limitar na busca de informações, se limitar de forma cronológica e também de quantidade de informações. Por exemplo, a parte da manhã, tira meia hora para se atualizar no momento que você acorda ou no fim do dia, e aí você consegue, por um período, estabelecer as suas prioridades, ver o que aconteceu naquele dia e limitar o tempo certo para que você consiga dar importância ao que realmente importa. E aí eu vou falar algumas práticas que eu utilizo, às vezes para sair um pouco das telas, né? Porque querendo ou não, quando a gente tem o tempo livre, você abre ali uma rede social para buscar conteúdo, para buscar entretenimento. Então, eu tenho alguns momentos que eu gosto de sair um pouco das telas para a gente evitar essa busca excessiva por informação e ler coisas desnecessárias que às vezes vão acabar gerando angústia e ansiedade, né? Como eu disse aqui. Então, o que eu gosto de procurar fazer são atividades fora das telas, para não gerar essa dependência e não gerar todo esse tempo perante essas informações. Então, dá uma caminhada, nem que seja aqui um quarteirão, por 30, 40 minutos, de forma que você não precisa nem levar celular, nem leve. Fico mais distante, meus pensamentos, para ajeitar as ideias. Um outro momento é cozinhar, começa a cozinhar ali, é uma atividade que relaxa e que eu não vou precisar também das telas para gerar um entretenimento, né? A não ser quando eu quero colar alguma receita, obviamente. E sempre respeitar alguns momentos que às vezes pode ser desnecessário, né? Às vezes não, é desnecessário ter um celular perto. Por exemplo, nas refeições, principalmente se tem alguém te acompanhando nas refeições, então a gente acaba que esse excesso de informação, a gente está tão perto de quem está longe, mas quem está perto da gente, às vezes a gente esquece, né? Então dá essas prioridades em alguns momentos que realmente as telas não são necessárias. E eu fiz esse vídeo pensando realmente neste momento de pandemia que a gente tem tanta notícia e tanta notícia ruim,
e tanta informação e muitas coisas não estão ao nosso alcance, então a gente acaba ficando muito ansioso e a gente não tem muito poder sobre o que está acontecendo. Então eu resolvi fazer esse vídeo para, se você está sentindo que está com esse excesso de informação, está com essa angústia e ansiedade, dá uma filtrada, larga um pouquinho a tela de lado e tenta procurar algumas atividades que vão te ajudar a manter a mente sã, tá? Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilha com um amigo se você achou interessante o tema. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!